Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Protec Code. Estamos aqui nos estúdios da Unis, da Universidade de Sorocaba. Eu sou o Anderson, sou um dos responsáveis pela Protec Code, a empresa que trabalha com letramento digital, pensamento computacional e robótica para as escolas no Brasil todo. E hoje nós temos aqui um grande professor, um grande amigo aí do projeto como um todo, que é o professor Wallace Mendes Rocha. Ele é professor do Colégio Dom Quintino. O Colégio Dom Quintino é um colégio que fica em Fortaleza, no Ceará. Hoje nós estamos fazendo um episódio remoto, ele está lá em Fortaleza e vai poder se apresentar aqui para nós e depois a gente vai bater um papo com ele para conhecer um pouquinho mais da vida profissional, da vida acadêmica do professor e também da história do Colégio Dom Quintino, o qual aí é um colégio já registrado por nós aqui, um colégio sério, um colégio com uma envergadura legal, bacana em Fortaleza. Então, eu vou passar a palavra para o professor Wallace, para que ele possa brevemente se apresentar e depois para a gente continuar esse papo aqui do episódio de hoje, feito com ele e com o Colégio Dom Quintino. Professor, por favor, diga suas primeiras palavras aí para o pessoal que acompanha a gente aí e depois a gente vai desenvolver o nosso episódio aí juntos. Olá, todo mundo. Prazer enorme estar aqui, tá? De antemão, já agradeço demais o convite. É muito importante a gente estar conversando sobre educação, tecnologia. São duas paixões minhas, digamos assim, já trabalho na área há um tempo. Sou professor de robótica, sou professor de informática, sou professor de programação. Me chamo Wallace, como o Anderson já falou. Sou natural aqui de Fortaleza. E é isso. Tenho uma trajetória aí, trabalho em algumas escolas aqui no colégio, e a minha maior carga horária hoje, também a minha maior história, digamos assim, na educação, é aqui dentro do Colégio Dom Quintino, né, onde eu dei os meus primeiros passos e estou até hoje. Bacana. Pô, de antemão, nós agradecemos aí, né, o tempo do senhor, o tempo do colégio. Nós sabemos aí o dia a dia do colégio, né, não é algo simples, né, é sempre desafiador ali o dia a dia, corrido, e nós agradecemos muito. Professor, bom, eu vejo que, assim, as primeiras perguntas que eu quero fazer ao senhor, né, primeiro são perguntas mais pessoais de construção mesmo desse caminho do senhor aí na área da informática, na área da robótica. O senhor falou aqui, eu achei muito legal, né? O senhor falou, sou professor de robótica, de informática, de programação. Então, são vários clãs dentro da informática, né? Dentro da robótica, da tecnologia, que faz sentido junto a um ensino e aprendizado com os alunos, né? Então, dentro da tecnologia, nós temos o ensino da robótica. Dentro da tecnologia, nós temos o ensino da informática, o ensino da programação, e todos eles se somam para, no final, dar um resultado hiper positivo para aquele aluno, que vai ser o aluno do futuro, que é o aluno do presente, que é o aluno que precisa já ser disruptivo, conhecer as ferramentas, ter um desenvolvimento mais ativo sobre essas ferramentas e sobre o mundo em geral, né, professor? Mudou muito hoje a relação de trabalho, a relação de construção da formação do aluno, mesmo na universidade, na academia e depois daqui da universidade no próprio trabalho, né? Hoje os alunos podem criar de maneira mais rápida, né? Uma empresa júnior dentro da universidade com colegas de sala e aquilo são cases de sucesso para eles, né? Então, a ideia é essa, incentivar para que os alunos sejam empreendedores cada vez mais e buscar esse digital que pode facilitar a vida deles, né? Porque, pelo menos na minha época, eu como tenho 18 anos, né, professor, me formei há pouquinho tempo e tal, na minha época, quando eu saía do colégio, para eu ter informação, eu precisava ir para uma biblioteca municipal, né? Não tinha outro tipo. Ou ir na Barça. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, o aluno tem uma ferramenta na frente dele, que é a internet, que, claro, tem o seu lado ruim, né? Mas que tem o seu lado bom, muito bom, que é esse lado de você ter um super dicionário de pesquisa científica na sua frente, onde você pode ter muitas informações ali
e isso fazer a diferença na formação do aluno, né? É diferente hoje em dia. Pô, o aluno vai na internet, ele pega videoaula, ele assiste, ele faz, ele baixa. É diferente da nossa época, né? O senhor acho que é mais novo do que eu, né? Bem mais novo que eu. Eu tenho 18, o senhor deve ter 15. Então, a questão é essa, né? Que na nossa época, na minha época, não tinha para onde fugir, né? Uma vez você perdeu a aula da escola lá, meu, tá lascado. Você vai no plantão de dúvidas depois ali, pega com o professor. Hoje em dia ainda tem essa ferramenta que não é só para o colégio, né? N assuntos, né? Apesar que o colégio aborda toda a ciência, né? Que a gente vai precisar no futuro, né? Ciência, e está começando a abordar a tecnologia. Então, isso é muito importante. Queria uma falinha do senhor nesse sentido, primariamente, para depois a gente começar a conversar um pouquinho da trajetória do senhor também. Certo. É assim, a gente teve aí um momento de ruptura muito grande em relação à tecnologia, a essa desmistificar isso que foi a pandemia, né? Acredito que existe um Brasil e principalmente uma educação, né, brasileira, seja ela pública ou privada, que passou por um processo de aceleração dessa tecnologia que foi inevitável. Que ou a escola se adaptava ou não se tinha aula, né? Eu tive essa experiência nas escolas que eu trabalho, principalmente aqui no Quintino. A gente conseguiu muito esforço. Eu costumo dizer assim que a gente teve um sucesso gigantesco na pandemia diante de tudo o que se tinha de possibilidades dentro do mercado. A gente foi coisa de um mês, né? Aqui em Fortaleza se teve uma opção, digamos assim, do sindicato das escolas particulares e também das escolas públicas de se dar férias naquele primeiro momento da pandemia, que no começo se achava que ia se fechar 15 dias, 20 dias, e dentro desse período a gente não perdeu tempo. A gente, se não voltar, a gente vai se organizar para não ter aula. E foi efetivamente o que aconteceu e a gente meio que saiu na frente, digamos assim. A gente teve um período de adaptação muito difícil, de resistência de professores muito difícil, de professores que infelizmente não se adaptaram e os próprios professores pediram para sair. Nós tivemos uma demanda tecnológica dentro da escola gigantesca. Por sorte, a escola sempre foi muito tecnológica, né? A gente hoje tem uma estrutura, para vocês terem uma ideia, de lousas digitais em todas as salas de aulas do sexto ao terceiro do médio, de projetores, né, com os kits multimídia, projetor, notebook, sistema de som, do primeiro ano do fundamental até o quinto ano. Então, assim, a escola já estava adaptada a essa realidade tecnológica dentro de sala de aula, e quando veio a pandemia, os equipamentos a gente já tinha, então se precisou muito desse treinamento, né, dessa sala. Então, para falar um pouquinho disso, a gente tem que contextualizar a pandemia, que foi algo que, assim, indiscutivelmente acelerou esse processo. E os alunos, hoje em dia, realmente, eles têm uma demanda, né, tecnológica muito grande, eles precisam disso, eles necessitam disso, e quando isso é utilizado de forma direcionada, correta, dentro de sala de aula, a gente consegue colher os frutos, como você bem falou. Existem sempre os prós e os contras, não tem como a gente falar de tecnologia ou de qualquer sistema novo, enfim, principalmente a tecnologia que é muito abrangente, internet dessa gigantesca que tem coisas maravilhosas, como também tem coisas horríveis, né? É uma realidade que a gente não pode fechar os olhos, mas eu costumo brigar muito, sabe? Eu costumo brigar muito para defender a ideia de que, mesmo diante de todas as dificuldades de controlar isso, de usar isso de forma correta, a tecnologia ela ainda é um diferencial dentro da escola e ela tem que ser estimulada o seu uso, né? Eu defendo muito isso, mas, lógico, de forma correta, de forma direcionada, que o professor ele entenda que a tecnologia, quando ela é aplicada em sala de aula da forma correta, ela se torna uma aliada muito grande, né? Quando você bate de frente com a tecnologia e diz, não, eu sou professor tradicional, eu não uso tecnologia em sala de aula, dificilmente os seus alunos eles não vão ter a mesma... como é que eu posso dizer? Eles não vão ter a mesma vontade, eles não vão ter a mesma atenção do que um professor que é um pouco mais tecnológico. Entenda que eu não estou dizendo que a gente tem que defender, substituir o método tradicional, não, mas essa mesclagem de trazer também essas ferramentas dentro de sala de aula, eu acho que é o essencial. E você falou bem também que os alunos eles têm uma ferramenta hoje nas mãos deles que, se eu estiver dando aula e der uma informação errada, o aluno consegue
me contrapor ali na hora. Se ele estiver usando o celular em sala de aula, ele consegue dizer, não, professor, você está mentindo, não, professor, você está errado. E a gente também tem que se adaptar a isso, né? Que a gente, eu sou um pouquinho mais novo, tenho aí 16 anos, mas eu venho de uma realidade que o professor, ele era tido como muito o centro era a referência do conhecimento em sala de aula, né? E muito disso por falta, às vezes, de informação dos alunos. Hoje, vai ter algum conteúdo, algum momento, alguma notícia, ou alguma coisa que o professor, ele acaba, às vezes, ou errando, por falhas, somos seres humanos e acontece, ou também por não estar tão antenado, tão atualizado como os próprios alunos. E isso acontece em sala de aula e a gente tem que ter aquele jogo de cintura, né? E eu acho que é uma coisa que não dá para se fugir. É natural, vai acontecer, já está acontecendo, na verdade. A pandemia, ela alavancou muito isso. Eu acho que foi um boom importante, né, para os professores se adaptarem, para os professores perceberem que tecnologia ela vai ajudar a gente em diversos momentos, como foi o caso da pandemia. Os alunos também perceberem que esse uso da tecnologia ele vai ser necessário muitas vezes porque é o único meio para se ter aula, como foi na pandemia, e eu acho que é um pouquinho disso. Não, ótimo. Eu assino muito embaixo de tudo que o senhor falou aí, principalmente com a pandemia, porque muitas escolas foram pegas de surpresa, né, na questão de, olha, agora a gente precisa ser 100% digital porque não tem outro caminho. Tá, e aí, como é que a gente vai fazer, né? O senhor ainda falou que o colégio já estava buscando, né, tangenciar tudo isso e, nós já temos aqui um certo suporte estrutural, de infraestrutura, de estrutura, agora a gente precisa dessa mão de obra, que os professores entendam como fazer isso, e foi realmente delicado para todos, assim, foi um choque, assim, de realidade e entender que a tecnologia ela está envolvida hoje no contexto todo. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. E como o senhor falou, a gente precisa usar isso para o bem, levar isso para o bem, né? Ensinar para os alunos utilizar essa ferramenta e tirar dela, extrair dela o melhor possível para a formação deles, para o conforto social deles e assim por diante. Então, eu vejo que isso é muito importante. Como o senhor mesmo falou, os alunos hoje em dia são de uma nova geração, uma geração que já vem com essa tecnologia embarcada dentro deles de casa, né? E aí, se ele chega no colégio e no colégio a gente tem uma tecnologia menor que da casa, ele fala, poxa, mas espera lá, eu estou numa escola e a minha casa eu tenho mais acesso à tecnologia e tudo mais, o que está acontecendo, né? Então, de certa forma, nós precisamos levar conteúdos que sejam relevantes, que façam diferença na formação daquele aluno, mostrar para ele como realmente buscar uma formação em cima daqueles conteúdos utilizando a tecnologia e a partir daquilo ele realmente fala, poxa, pera lá, não, aqui na escola eu tenho bastante coisa de tecnologia também e faz sentido com o que eu estou vivendo lá fora. Com o trabalho que meus pais fazem, porque ele percebe, né? Meu pai trabalha com isso, ou com aquilo, usa essa ferramenta ou aquela. Então, a escola acaba sendo uma célula de interesse para o aluno também, porque ele está aprendendo situações relevantes lá dentro, né? E isso é muito importante. Eu vejo que, assim, os nossos programas, né, aqui da Protect Code e tal, que a gente está conversando sobre eles para o Colégio Quintino também, fazer uma parceria, é justamente isso, é a gente levar ferramentas que, num primeiro momento, atraiam a atenção do aluno, mas que levem muita ciência e tecnologia para ele trabalhar, né? Mesmo que de uma maneira maker, mesmo que de uma maneira disruptiva naquele primeiro momento, mas que tenha muito conteúdo e o próprio aluno precise produzir muito conteúdo em cima daqueles temas e daquelas coisas todas, né? A gente busca que o aluno seja o protagonista, desde a primeira aula até a última de cada módulo, né? Então, é ele. Quem vai escrever o livro? O aluno. O aluno é o protagonista, porque o professor está ali, o professor é a rede de segurança do aluno. Ele não vai errar de maneira que não vai ter como refazer aquilo e tudo mais. Então, o professor está ali, pelo menos na nossa aula, né, professor? Como o senhor falou, antigamente, na nossa sala de aula, o professor era detentor exclusivamente do conhecimento, e mais ninguém, né?
e o aluno ficava muito espectador, muito esperando o professor passar conteúdo e tudo mais. A ideia, pelo menos na aula de tecnologia, na aula maker, é que o aluno seja o protagonista e o aluno também crie, que ele traga proposições, que ele traga ideias, que o grupo dele traga ideias para desenvolver lá dentro. Claro que dentro de um certo limite, porém com toda a liberdade possível, né? Porque ele pode juntar um projeto maker que envolva biologia, geografia e física no mesmo projeto. E isso é maravilhoso, porque é isso que ele vai encontrar no mundo real dele, né? Quando ele for um profissional de qualquer área. Ele vai precisar... Eu tenho até um exemplo, né, de um professor, eu estava numa escola conversando com ele, e ele estava fazendo, se não me engano, era doutorado de biologia. Ele falou para mim, poxa, Anderson, nunca estudei tanta matemática na minha vida. Eu falei, nunca pensei que para eu ser biólogo, doutor, eu precisaria saber de matemática. E é isso, né? Você envolve as matérias, não tem uma dicotomia de falar, eu só vou estudar isso ou aquilo. Cada vez mais isso está se amalgamando, né, no mundo e tudo mais. Então, a ideia nossa é isso, é levar, né, e o senhor também, que é um professor antenado com essas coisas todas, a gente levar projetos que sejam multidisciplinares e que o aluno entenda que aquilo que ele está vendo na grade curricular ele vai aplicar no mundo real, mas de maneira transversal uma matéria na outra, né? Não é nada isolado, paralelo do que usar tudo num projeto só, né? Mas, enfim, professor, então, eu queria saber, o senhor falou que nasceu em Fortaleza mesmo, né? E a formação do senhor foi aí também, nos colégios e tudo mais. Eu comecei a trabalhar com a educação em 2012, né? Por incrível que pareça, eu fazia educação física, sempre fui jogador de vôlei, sempre cheguei a jogar a seleção cearense, jogava por um clube aqui em Fortaleza, também jogava aqui além de ser professor, coordenador do Dom Quintino, sou também ex-aluno da escola, então já trabalho aqui estudei 8 anos e trabalho no Dom Quintino há 12, então há 20 anos que todos os dias eu acordo e venho para o mesmo lugar, né? Mas eu era professor, eu fazia faculdade de educação física, aí fiz 5 semestres e sempre trabalhei nessa área de informática, né? Eu E a recebi faculdade aí também, em Fortaleza? Em Fortaleza também, E qual faculdade que o senhor fez? Educação física? Educação física, exatamente. Fazer educação 4 física anos? 2012. Fiz de 2012 até o meio do ano de 2014. Foram 2 anos e meio, 5 semestres. E tive, né, dentro desse meio tempo, digamos assim, em 2012 também, recebi uma oportunidade de emprego no colégio. Na época, a vaga que tinha era uma vaga administrativa. E o Douquinho tem uma característica muito grande em relação aos funcionários, que é sempre dar bastante oportunidade, né, digamos assim. E me foi ofertado a vaga de cuidar do laboratório de informática daqui, mesmo sem eu saber de nada de informática. Eu disse, rapaz, não, vamos lá, a gente está junto, a gente vai dar o suporte, a gente vai te ajudar. E eu abracei a causa, né? Eu entrei na informática do Dom Quintino em 2013, 6 meses depois que eu estava dentro da escola. E aí, assim, fui me apaixonando, né, por essa área de tecnologia, fui aprendendo, fui batendo a cabeça em vários momentos. Foi um momento que eu cheguei e disse, ou eu saio da área de informática e vou para a educação física, ser professor, ser personal, ou eu tento sair da área da educação física e vou para a área da informática, porque não tem como eu me formar em educação física sem estar trabalhando na área, enfim. Então, eu resolvi, naquele momento, para mim, era mais interessante, por diversos motivos, ir para a área da informática. Então, fui para a área da informática, fiz rede de computadores, depois sistemas de informação e análise e desenvolvimento de sistemas. Então, fiz essas 3 graduações, né, aqui em Fortaleza também. E, com o tempo, fui assumindo cada vez mais esse perfil de tecnologias, mas sempre puxando para a parte de educação. Eu sou responsável hoje pela parte de TI da escola, mas eu estou muito nesse nicho também que envolve tecnologia educacional. Então, a implementação das lousas digitais aqui na escola, quem fez fui eu, o treinamento de todos os professores e funcionários na época, quem fez também foi eu. No período da pandemia, que a gente utilizou o Google Classroom, né, o Google Sala de Aula, como ferramenta,
todo o treinamento, eu com a minha equipe que demos, a gente teve uma equipe hoje de 3 pessoas que fazem o TI da escola. Então, assim, eu sempre veredei muito para esse lado da tecnologia, mas voltando para essa parte de informática. Então, eu cheguei a dar aula de informática aqui no colégio com os alunos, dei aula de programação em curso, e hoje dou aula de robótica aqui no colégio e também em outras 2 escolas aqui em Fortaleza. E é isso. E, assim, sou muito grato por tudo que eu tive de oportunidade. Eu costumo dizer que eu tive muita sorte, porque você hoje entrar no mercado de trabalho, ainda mais nessa área de tecnologia, sem conhecer, porque eu não conhecia, né? Mas me foi dada a oportunidade e eu, graças a Deus, soube agarrar, né? Tanto que hoje sou responsável do setor há um tempo já, e graças a Deus, no período da pandemia, por exemplo, da região que a gente tem aqui, a escola foi uma das únicas escolas que não precisou contratar ninguém, nenhuma empresa, para implementar a parte de aula remota, porque a gente fez tudo. A gente trabalhou muito, foi o período da minha vida que eu mais trabalhei, mas foi, sem dúvidas, assim, a minha criança, minha galinha dos ovos de ouro, digamos assim, a minha criancinha ali que nasceu na pandemia, né, que foi esse modelo de aula online que a gente construiu, eu juntamente com a equipe de TI, inclusive meu irmão faz parte da equipe de TI aqui da escola, e a gente construiu junto, ele me ajudou muito também com algumas ideias, e a gente foi construindo e, graças a Deus, conseguimos enfrentar uma pandemia de forma muito tranquila, né, no que diz respeito a como ia ser as aulas, mas de forma muito desafiadora, porque a gente passou a dar aula não só para os alunos, mas para os pais, né, porque os pais também estavam de lockdown em casa. Então, quem não trabalhava na área da saúde assistia a aula junto com os meninos, né? E aí a gente teve aquela avalanche de professores que não eram tecnológicos que passaram a ser, de pais que não eram tecnológicos e passaram a ser. Então mas foi um saldo assim muito positivo. Eu sou muito feliz. Passaram a entender a importância também da ferramenta e gostar de estar ali, né? Foi muito importante, assim, na sua fala anterior, eu ia até falar que, assim, a prova viva de que a pandemia foi muito importante, esse divisor de águas, é que talvez, se não tivesse sido a pandemia, esse nosso podcast hoje online poderia estar acontecendo, mas talvez não, assim, a lógica, né, a probabilidade de ele estar acontecendo online talvez nem fosse tão grande, porque a gente se adaptou ao home office, o Brasil não tinha essa cultura. Sim. Né? Essa área de tecnologia, de programação ainda tinha, mas era muito nichado ainda. E hoje você vê várias vagas que tem home office 100%. Sim. Tá aqui, você em Sorocaba, eu em Fortaleza, a gente conectado e conversando, batendo um papo sobre tecnologia. Que tem empresas de outro país, né, professor? Com certeza. Que trabalham para outros países ou, enfim, vice-versa. Exatamente. Então, a pandemia, ela realmente abriu muito esse leque. Eu uso muito ela como referência porque foi o divisor de águas, assim. Né? Acho que foi uma revolução tecnológica que o Brasil passou forçada, não só o Brasil, mas outros países também. Mas a gente fala muito do Brasil porque é a nossa realidade de hoje, né? Que é a nossa casa, bacana o senhor falar que o senhor veio da educação física e da informática e tal. Então, olha como são as coisas. Na quinta-feira agora, eu acho que eu vou trazer aqui um professor de boxe, e o senhor é da educação física, e a gente está, junto com o pessoal do Sebrae aqui dentro da universidade, a gente está costurando uma empresa que é do Rio de Janeiro, que falou que quer fazer um estudo com a equipe de boxe e colocar sensores nas luvas para fazer realmente um estudo, né, de quanto que um soco, enfim, um jab, um direto, né, aquelas marcações que são importantíssimas para qualquer atleta, né? Então, no atletismo a gente tem isso também, né, de alta performance. Então, tem lá sensores no corpo dessa rapaziada, que são os tops do Brasil, para que você possa marcar, tipo, o cara que mais corre lá, 100 metros livre. Os caras colocam sensores neles para entender, né, musculatura, para entender VO2 do cara, para entender a velocidade que ele faz, enfim, para aumentar a performance desses atletas, né? Então, existem empresas hoje que são especializadas, até mesmo no vôlei tem isso, de você entender o ângulo de encaixe de uma defesa, o ângulo de encaixe de um ataque. Tudo isso passa por estudos hoje em dia, né? Em todos os esportes, cada vez mais.
seja futebol, vôlei, atletismo ou qualquer outro esporte. Então, para a gente entender que a tecnologia ela está tangenciando e embarcando muitas, se não todas as ciências que nós temos hoje. Então, pô, a medicina é assoberbada de tecnologia. A educação física a parte de geologia, hoje em dia, também toda cheia de escaneamento, impressão 3D, né? Você faz hoje um mapeamento de topografia com uso de drones, sensores, sem a pessoa precisar medir um milímetro. Exatamente, exatamente. Então, nós precisamos levar isso para os alunos para abrir os olhos deles para esses mundos, né, professor? Porque, como a gente falou, hoje a relação de trabalho mudou muito. O senhor mesmo falou, a pandemia também, e é uma verdade. A gente tinha uma grande resistência antes da pandemia com tecnologia, até mesmo com aula de tecnologia para as escolas. E depois da pandemia, isso abriu mais de falar, opa, pera lá, a gente precisa preparar a garotada, a gente precisa, como escola, também estar dentro desse núcleo, né, celular de tecnologia, de vanguarda, de inovação, né, como os parques tecnológicos, como os hubs de inovação, porque hoje em dia o conhecimento vem daí, né? Vem dessas ferramentas, vem desses contextos. E levar isso para o aluno, porque, como a gente está falando, as relações de trabalho mudaram muito e para o futuro vão mudar ainda cada vez mais. Então, o aluno tendo uma expertise, ele vai poder trabalhar para empresas no mundo todo, não é só no Brasil mais, né? Então, pô, o cara ele tem lá a sua expertise em determinado assunto e tal, ele não precisa estar no local de trabalho, ele pode trabalhar remotamente, tranquilamente, né, professor? E assim, para essa área tecnológica, independente de você trabalhar propriamente com tecnologia ou utilizando a tecnologia, é um mercado que, assim, vou usar até uma expressão assim, ele é violento. Em que sentido? As empresas de fora, elas trazem alguns benefícios que as brasileiras não conseguem, e um deles, assim, é você receber em dólar, por exemplo. Então, assim, você é um mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo, porque tem muita gente, está cada vez o número de vagas em abrangência, porque se abre todo dia vagas, necessidades, e é um mercado também que ainda a procura ela é maior do que a demanda, né? E além de tudo isso, você tem a possibilidade de você realmente ter uma qualidade de vida, né? Qualidade de vida e uma média financeira, né? Uma estabilidade financeira gigante, porque você está trabalhando com os maiores partes aí de tecnologia do mundo e tendo muitas vezes algum tipo de estabilidade, de benefício que, por exemplo, o mercado brasileiro ele não consegue ofertar por causa da demanda, né? Realmente não tem como. E a gente tem bastante brasileiro trabalhando para empresa de fora e que tem uma performance bacana, tanto profissional como monetária, financeira, né? Pessoal ali, particular, e para ele também, porque é o que você falou, acaba ganhando amplitude e envergadura o trabalho, né? Com certeza. E também ganha qualidade de vida, porque você ganha mais tempo para ficar com a sua família, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua esposa, para dar atenção para eles, né? E isso é muito importante, é muito importante. A saúde é uma das coisas mais importantes que nós temos hoje para cuidar, para daí performar como profissional, né, professor? E daí, professor, o Dom Quintino nasce em que ano, assim? Quando que ele nasce como escola? Quem que começa realmente a vislumbrar, criar uma escola, colocá-la para frente? Como é que isso começa lá? Como que é o embrião do Dom Quintino? O Dom Quintino ele começa em 25 de 2 de 1979. A gente tem 44 anos, caminhando para os 45 anos, de muita história, muita luta e história de dois guerreiros, né, que é o professor Bosco e a dona Nenenzinha, que é um casal de educadores que vieram do interior do Ceará, de Lavras da Mangabeira, fundaram a escola aqui. A escola era uma casinha
e começaram diante de toda a dificuldade, né, enfrentando tudo isso, e veio se perpetuando na região como a melhor escola da região, sem dúvidas. Hoje é uma escola que é muito grande, né, em termos de estrutura. Graças a Deus a gente evoluiu muito. Quando eu comecei a estudar aqui, por exemplo, em 2004, que já tinha uma trajetória gigantesca, né, existia um andar apenas. Hoje a gente está no terceiro andar, com mais 2 prédios construídos anexados ao prédio principal. Esses 2 prédios eles não existiam. Então, de 2004 para cá, houve também essa evolução muito grande, esse crescimento muito grande. Vitor disse também, depois que os 3 filhos, que é Milena, o Jean e a Melissa, que são os 3 filhos do professor Bolsa da Nenezinha, que eles assumiram também a escola, passaram a ser diretores da escola, cada um na sua parte, a Melissa na parte pedagógica, o Jean na parte administrativa financeira e a Milena, desculpa, na parte do marketing, trazendo aí muita inovação, muita garra, muita força, muita garra empreendedora, que o professor Bosco e a Dona Nenezinha sempre tiveram, mas que os 3 trouxeram um ânimo novo para a escola, né? Digamos assim. O professor gás novo, ainda novo. Eles ainda participam de todas as decisões referentes à escola. A gente está construindo uma nova sede, por exemplo, em outro bairro aqui de Fortaleza. E a ideia é ampliar realmente a escola, mas hoje quem toca realmente a escola, está aqui com a gente no dia a dia, são os 3 filhos, né? Professor Bolsa da Nenezinha, eles ainda participam diretamente da escola. São os patrões, né? Os patrões. Mas assim, diariamente mesmo, quem está aqui com a gente são os 3 filhos. E assim, é uma história muito, muito bonita, né? Dona Nenezinha, quando o Dom Quintino fez 25 anos, escreveu um livro contando os 25 anos, a história dos 25 anos da escola. Assim, é uma história muito emocionante, porque se passou por muita necessidade, né? Você imagina, hoje, em 2024, a gente tem uma educação que muitas vezes ela não é valorizada, né? De um modo de torno geral. Eu não estou falando aqui de pais de alunos especificamente, mas o contexto como um todo. O professor ele não é valorizado da forma como deveria, e a educação também não é. Então, a gente tem uma realidade disso hoje, em 2024, você imagina na década de 80, né? Então, assim, passou-se realmente por muita dificuldade. Eles contaram sempre com pessoas que realmente abraçaram, né, o sonho, a ideia, acreditaram muito. Para você ter uma noção, a gente tem uma funcionária que trabalha na escola. O colégio tem 44 anos, ela trabalha há 43 anos no Quintino, então está ali no primeiro ano de fundação, ela já foi contratada, está aqui desde sempre, já passou por todos os setores da escola, já foi professora, e hoje trabalha no setor pessoal e no setor financeiro da escola, é uma pessoa que está aqui há muito tempo. E se mistura muito, né? A garra dos fundadores com a garra dos 3 filhos, e também uma equipe que graças a Deus, é uma equipe que trabalha muito, que a gente sabe da rotina que escola né? Eu tento dizer que escola é diferente de tudo. Você trabalha em uma indústria, você trabalha em uma escola, você fica, meu Deus, como é que pode? A escola, você está aqui hoje, você é o professor, daqui a pouco você pode ser o enfermeiro, que um aluno se machucou, você é um motorista, psicólogo. Então assim, é uma dinâmica. Você sabe como vai começar o dia, como vai terminar, você não sabe. Geralmente é assim. Sim. Mas a gente tem muita paixão, assim, e a gente hoje conta com uma equipe muito, muito boa. Não estou falando aqui puxando sardinha para ninguém, não, mas graças a Deus a gente se conta realmente com uma equipe muito boa na parte administrativa da escola. No TI nem se fala, eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo que são assim meus braços e minhas pernas, né? Uma delas é meu irmão, mas não é só por ser meu irmão, é porque realmente é uma pessoa super capacitada e que soma muito aqui dentro da escola, também a nossa parte pedagógica. E é isso, daquele... e assim, a história do nome, né? Eu falei da história um pouquinho deles, mas o nome Quintino é o nome de um bispo, né? Que era um bispo da época de fundação da região lá deles, da região ali de Lavras da Mangabeira, Juazeiro do Norte, que era um bispo que fez muito pela região. Naquela época a Igreja Católica ela tinha muito força e influência, né? Então os bispos, os padres, eles tinham os costumes como um todo. Hoje tem ainda, mas naquela época tinha ainda mais um trabalho social
Sim, sim. Então ele foi realmente um bispo, né, um arcebispo muito importante na região. E aí os patronos, né, os nossos fundadores resolveram homenagear o nome Dom Quintino em homenagem a esse bispo. Não, bem bacana. E é legal o senhor tocar nesse assunto, porque essa trajetória de crescimento é muito bonita, né? É algo como o senhor falou, pô, lá no início começamos com uma casinha pequena, né, tímida, chamando alguns aluninhos, algumas de maneira menor ali, o ensino e tal. Isso o senhor falou que foi em 79, né, que iniciou. Então você veja, 79. E aí vem numa trajetória de crescimento, como o senhor falou, tinha um pavimento, agora hoje estamos com 3, daqui a pouco a gente vai abrir uma outra unidade numa outra região. E a ideia é essa, né, professor? A ideia é realmente crescer cada vez mais, né? Como escola, como marca, como rede, né? Então, nada impede de crescer cada vez mais, porque, pô, já tem o know-how, né? Então, vamos dizer assim que os próprios filhos, né, que são os diretores hoje, que cada um, acho que trabalha num certo setor da direção da coisa, da escola, da diretoria, mas que já estão se especializando naquilo que fazem e que são possíveis de montar outras unidades e, aos poucos, ir crescendo também e trazendo mais força para a marca Dom Quintino, né? E devagarzinho, com os pés no chão, um passo após o outro. Então, a ideia é sempre essa, né? Nós, por exemplo, quando fazemos parceria com uma escola, a ideia é essa, é levar o nosso projeto, o nosso programa, para ajudar a escola a ser cada vez mais forte, ter mais valor na região dela, como diferencial mesmo de entrega para os alunos, como diferencial de valor que está entregando para aquelas famílias, porque existe uma responsabilidade muito grande, né, nossa, nesse sentido, né, professor? Porque as famílias que estão deixando os filhos para estudarem no Dom Quintino, elas estão confiando no Colégio Dom Quintino que vão entregar uma educação de muita qualidade e eles, tenho certeza, que gostariam que fosse a melhor da região, né? A melhor do Brasil, né? Com certeza. Então, O Jean, assim... que é o nosso... Desculpa, o Jean, que é nosso diretor financeiro, ele costuma dizer uma frase que eu concordo, assim, assina embaixo, que ele diz que os pais que deixam os filhos dentro da escola, né, do Dom Quintino, os pais, a gente tem que devolver os filhos melhores do que entraram. Sim. E se for para devolver igual, não faz sentido eles por... estarem aqui. Então, assim, a gente tem todo um contexto de proteger essas crianças, né? Você imagina, a gente tem em torno de 1.500 alunos e a gente são 1.500 vidas que estão aqui dentro, fora os agregados, que são os pais. 1.500 famílias. Exatamente. Então, assim, a gente tem um público muito alto, um número muito alto de alunos e de pessoas que passam por dentro dos muros da escola e que tem que ser realmente transformados. Porque a ideia é transformar, porque se não for transformar, não faz sentido. A educação ela tem que transformar não só essa parte técnica de conteúdo, mas também como um todo, né? Você, no começo da nossa conversa, você colocou que trazer essa multidisciplinaridade, né, para formar o aluno um aluno do futuro, e eu concordo 100%. Porque se o aluno ele não tiver essa base, não for estimulado dentro da escola, ele está fadado no mercado de trabalho ele ser aquele profissional que vai ser sempre o mediano e não vai evoluir. Então, isso é um fato. E hoje em dia, cada vez mais, os estudantes, quem vai para a universidade, está tendo próximo deles ferramentas que dão cada vez mais sustentabilidade, alicerce para ele criar situações novas dentro de um mercado, né? Então, é o que você acabou de dizer. Se a gente não consegue trazer esse olhar para o aluno, desse empreendedor, desse cara que vai criar, desse aluno que vai transformar, vai criar, vai desenvolver, ele acaba sendo um aluno que vai querer só receber a informação e não vai ser um aluno que vai querer emanar informação, emanar conhecimento, ele vai querer só receber. E aí a gente tem uma dificuldade no mercado de trabalho quando a gente fala disso, né? Porque ele precisa ser um produtor, né? Ele precisa ser um receptor, mas ele precisa ser produtor também.
né, em algum momento da trajetória profissional dele, ele precisa produzir, ele precisa emanar conhecimento também e não apenas receber. E aí a gente consegue isso começando com os pequenininhos de 6 anos, né? De 5, 6 anos, já colocando alguns projetinhos, algumas coisas que é para eles serem audaciosos, tentarem, mesmo que erram num primeiro momento. Eu não diria nem errar, mesmo que não consiga executar num primeiro momento toda uma tarefa 100%, mas que eles vão, no decorrer do tempo, pegando essa expertise e que é normal, porque eles são pequenos, a maturidade pedagógica ainda é menor, mas eles tendo essa possibilidade de trabalhar assuntos não só dentro da sala de aula, como fora da sala de aula. Eu vejo que né, o senhor passou que o senhor tem lá a lousa digital nas salas, isso aí é muito legal, muito bacana. Nós, em algum momento, lá no futuro, a gente tem também módulos que envolvem as lousas digitais. Então, isso é muito importante, muito legal, porque traz o aluno também para essa ferramenta, né? O legal é que a gente sempre fala, nas nossas aulas de tecnologia com a lousa digital, quem fica sentado na cadeira é o professor e quem fica na lousa são os grupos de alunos. Em nenhum momento o aluno fica paradinho lá só olhando o professor, é o contrário. Na nossa aula, o professor fica lá com a pranchetinha anotando, né, o que precisa melhorar ou não, e o aluno que está lá na lousa mexendo e fazendo as coisas acontecerem. Porque é o aluno que precisa realmente começar a entrar nesse mundo, né? O professor já sabe, ele vai ali, vai fazer a aula dele, tudo bem. Então, os nossos projetos dentro da estrutura da lousa digital, especificamente nesse módulo, a garotada cria, a garotada que vai para o quadro, que faz tudo, que monta os esquemas, os mapas mentais da história, aquela coisa toda, né? Então, é muito legal, porque o nosso programa, né, ele consegue tangenciar todas as áreas de conhecimento, né, vindas da BNCC, as ciências da natureza, ciências linguísticas, ciências exatas, e consegue levar para o aluno uma ideia de como que, poxa, por que eu estou aprendendo isso? Onde que eu vou utilizar isso, né? Tanto, professor, que eu acho que eu nem cheguei a comentar com o senhor na outra vez, que nós tivemos, que a gente tem uma parceria que a gente faz de 3 anos e depois a gente quer que a escola continue com a gente mais 3 anos, somando 6 anos. E aí é um projeto chamado Doutores do Futuro, que a gente tem para as escolas, que já está sendo implementado nas escolas também, que já estão há mais tempo conosco, onde a gente leva muito a área da medicina para dentro da escola, para o aluno entender que, por exemplo, quando ele vai fazer um exame numa clínica, aquele aparelho lá de ressonância magnética, de computação, de imagem, é algo da robótica. Aquilo precisou ter uma equipe de engenharia, uma equipe da saúde, várias equipes multidisciplinares para fazer um aparelho daquele, né? Então, a gente tem kits de robótica que a gente manda, onde os alunos se tornam médicos, grupos de médicos, e as famílias depois, no evento de final de ano, as famílias são os pacientes. Então, montam-se os estandes, os alunos com o jaleco e tal, e eles são os médicos, né? Então, em cada estande é uma especialidade médica. Então, vai ter um estande que o aluno vai aferir pressão, tem outro estande que vai aferir temperatura, tem outro estande que faz um exame do coração, mesmo com eletrodo, através de um projeto de Arduino, que os próprios alunos montam na escola, programam e fazem tudo. Então, é muito legal isso, porque a gente acaba levando para os alunos esse mundo que muitas vezes eles não estão enxergando, né, professor? Eles não estão vendo isso. Para eles é tudo muito deslocado, descolado. E não é assim, né? Só aproveitando o ensejo, eu vou mostrar para o senhor aqui um dos projetos que provavelmente o senhor vai ter na escola do senhor, que é esse carrinho aqui, ó. Eu acho que o Rodrigo pode mostrar para nós depois. Eu não sei se o senhor vê por causa Tô conseguindo do ver. reflexo da imagem, da nossa imagem, mas depois, quando o senhor tiver o episódio do podcast, o Rodrigo, o pessoal vai dar um zoom nele ali, vai focar, e é muito legal esse carrinho, porque ele é feito de Arduino ali e tal, os alunos programam, montam ele todinho, e ele é vinculado a um controle de videogame. Deixa eu mostrar ele para o senhor aqui, ó. Um controle de PlayStation, ó. Legal. Então, eles... É a realidade deles, né? É? É a realidade deles, a gente está falando a realidade deles. Pois é.
E aí eles conectam por programação esse controle, e aí vira festa da garotada, né? É bem legal, eles montam, tem muito conhecimento dentro disso, e a gente também está colocando os projetos para outras finalidades com esse carrinho, com esse carro de Arduino, que é muito legal e a garotada gosta muito. Então, é um conhecimento que envolve o trabalho em grupo, envolve você saber o que seu amigo faz melhor que você, e você fala, pô, eu não sou tanto dessa área, eu sou mais dessa, então eu faço melhor isso, meu amigo faz melhor aquilo, se a gente juntar esse negócio aqui vai dar certo, porque é isso que a gente precisa para que dê um resultado final bacana. Então, essa ideia, né, professor, de mostrar para os alunos trabalhar em grupo, mão na massa, é o que eles vão encontrar no mercado de trabalho, né? Escutar o que o amigo tem a falar, porque, puxa, olha, ele sabe, ele falou alguma coisa que eu não estava enxergando, e eu falo alguma coisa que o grupo não estava enxergando. Então, todo mundo acaba sendo ali uma comunidade de trabalho que vai crescer junto, né, professor? Com certeza. E assim, é a sala de aula invertida, né? Não existe um projeto desse de robótica que o professor ele fica falando o tempo todo. Eu até brinco com os meus colegas de trabalho que eu tenho muita sorte também nesse sentido, porque a disciplina em si ela já ajuda muito, né? A atenção dos alunos, porque 90% ou 95% da minha aula são os alunos mexendo mesmo, mão na massa, porque é o intuito da atividade, né? Não adianta eu propor. Eu estou aqui no laboratório, dá para ver direitinho, mas aqui a gente tem mesas que são mesas com 4 cadeiras, totalmente fora dos padrões de uma sala de aula, né? Realmente para a garotada circundar. Exatamente. E de se construir projetos, de se elaborar esse projeto, de depois elaborar, construir, depois de construir, executar a programação. E aí, dentro disso, a gente vai identificando qual é a melhor especialidade, digamos assim, de cada um, qual é aquilo que chama mais atenção, aquilo que eu tenho uma melhor vocação, digamos assim, que é mais próximo da minha realidade ou que eu tenho uma dificuldade maior, não. Então, assim, tudo isso, a proposta em si já torna a aula muito melhor, muito melhor. E isso eu estou falando de robótica propriamente dita. Quando eu trago isso para a sala de aula, trazendo as disciplinas, por exemplo, de carga horária, né, de sala de aula, como geografia, como biologia, então eu tenho uma realidade ainda mais efetiva. O aluno que está tendo aula de história e ele tiver só tendo aula de história, o professor falando, é uma realidade. Se eu trouxer o aluno para o laboratório, por exemplo, a gente tem aqui alguns óculos 3D, e eu trago aqui uma aula de Grécia Antiga, de Roma Antiga, com algumas animações em 3D. Os meninos ficam doidos, não tem como não se interessar, não tem como não gostar, né? O processo de gamificação também dentro desse processo, ele ajuda muito. Eu costumo muito fazer algumas competições com os alunos dentro de sala de aula, porque quando você compete, né, quando você tem essa ideia de competição, você acaba estimulando os alunos a participarem mais, né? Então, assim, esse estímulo, lógico, saber estimular, não estimulando a briga, mas sim a competição saudável. Então, geralmente tem um prêmio. A gente tem uma outra escola que eu trabalho, por exemplo, que a gente tem usos de modelagem em 3D. Então, os alunos que vão conseguindo ganhar primeiro, a gente utiliza... o aluno que ganha primeiro, ele ganha tantas gramas para poder imprimir em 3D. E aí, no final de cada bimestre, ele tem aquela quantidade de grama, aquela equipe, eles fazem... Ele pode fazer lá entendeu? Um bonequinho para ele, alguma coisa assim para levar para casa. Então, assim, tudo isso é uma forma de estimular. E a robótica, o making, né, ele já é muito, muito próximo dessa realidade. Isso facilita muito, né? O professor se eu ouvir de um professor de robótica, de maker, que é difícil, reter a atenção dos alunos, a gente tem que investigar porque alguma coisa está errada. Que até mesmo um aluno que ele não é tão tecnológico, o conteúdo em si, pelo material ser interessante, ele acaba retendo a atenção daquele aluno. Por mais que ele não consiga fazer, mas a atenção dele ele retém. Porque realmente é muito interessante. Às vezes eu dou oficina para os professores e utilizo o material da robótica que eu uso com os alunos como uma forma de uma dinâmica de iniciação, por exemplo,
os professores ficam malucos, os professores ficam malucos. Imagina os alunos. Então, assim, realmente uma realidade. E a gente não pode fugir disso. Quanto mais a gente inverter essa sala de aula, e aí eu não vou colocar o professor como só um mediador, mas em alguns momentos sendo apenas realmente um mediador, mas o professor também trazendo o aluno e colocando ele no centro desse processo, eu acredito que a gente consiga efetivamente ter um resultado, né, nesse processo de ensino-aprendizagem muito, muito melhor. O professor mais como tutor ali, né, professor? Como tutor mesmo, de saber orientar, saber falar, olha, corta aqui, faz mais para cá, vem mais para lá, pela experiência que ele tem, né? De vida mesmo, né? E é muito bacana o senhor falar aí sobre porque acaba até personalizando o ensino, né? Aquilo que a gente fala, né? Não pode ser um ensino massificante para todos, porque cada um tem a sua particularidade. Cada aluno gosta mais de uma área, de área X, Y, Z. E dentro da robótica, isso aflora, né? Porque tem aluno que vai querer fazer mais aquele projeto tecnológico voltado à biologia. Vai ter o aluno que vai fazer o projeto biológico voltado à geografia. Vai ter o aluno que vai gostar mais da parte biológica com física, com história, com matemática, com português. E aí o senhor consegue, dentro do contexto escolar, personalizar o seu ensino para o aluno, né? Tá, ele está estudando geral, ele está estudando todas as matérias, mas a gente está identificando aqui que ele gosta mais da parte de tecnologia com biologia, que ele gosta mais dessa parte aqui com tecnologia e matemática. E aí a gente consegue fazer com que os alunos trabalhem essas áreas, né, de maneira mais... E isso é muito importante, você levar algo que parece uma brincadeira, mas que no fundo tem muito conhecimento ali, muita tecnologia, e a garotada se joga fazendo e cria coisas maravilhosas. Depois de um tempo eles estão criando cada vez mais, surpreendendo cada vez mais nós, os professores, pela habilidade que eles têm mesmo, né, de criatividade e tudo mais, né? Com certeza. Uma prova viva disso aí, esse ano a gente fez aqui na escola, a gente participou da UBA, né, na Mobifog, na Olimpíada, na Mostra Brasileira de Foguetes, e a gente atrelou, eu e o professor de física, o professor Cristiano, a gente fez as aulas juntas, as oficinas e tudo, e por diversas vezes o professor Cristiano deu aula de física, utilizando o conteúdo Maker, que foi a montagem do foguete, né, o lançamento do foguete. Totalmente atrelado. Que ele tinha. Então, assim, a gente traz isso para uma realidade que os meninos eles não têm como não querer. É impressionante, é impressionante. Sim. Esse uso dessas ferramentas são espetaculares. Sem dúvida, o alcance delas, né? E como o senhor falou, por exemplo, a aula de história, né? É claro que a gente precisa ter aula normal de história, como o senhor falou, ninguém quer substituir nada, nós queremos somar e trazer mais felicidade para o aluno na hora de aprender, e não ele falar, pô, que coisa chata ficar aprendendo e tal. Não, saber que ciência e tecnologia juntas é super legal, né? Você fazer os projetos, você medir os parâmetros daquele projeto, é muito bacana. E o senhor falou da história, então, por exemplo, nós temos também um dos módulos lá para frente, onde o aluno, por exemplo, o desafio do grupo dele é montar um blog onde ele tenha QR Codes espalhados pela escola, e aquele QR Code vai levar informações daquele tema que ele está falando. Então, pirâmides do Egito. Então vai ter um QR Code aqui na escola, no corredor, no nosso quadro, que se a pessoa apontar o seu celular para aquele QR Code, os alunos construíram, através daquele QR Code, por trás daquilo, todas as informações importantes para a pessoa saber sobre pirâmides, por exemplo. E aí os alunos estão estudando, estão fazendo projetos, estão trazendo vídeos, colocando no projeto de blog deles, estão fazendo várias situações que só na sala de aula ele não conseguiria. E a gente está aprofundando cada vez mais o conhecimento desse aluno, né? A gente tem, por exemplo, o mapa de metodologia ativa que a gente envia para as escolas parceiras, que é um mapa bem grande, de 4 metros de comprimento por 4 de largura, para montar na quadra, onde os alunos trabalham com a visão de geoprocessamento, geolocalização, GPS, satélites, dá o gancho do professor falar dessas tecnologias, mostrar vídeos, mostrar filmes, fazer projetos. E depois disso eles vão lá na quadra para ver o mapa grandão e tal.
E isso facilita a vida do aluno quando ele acha no Enem um mapa mundi, ele fala, já sei isso aqui de cor e salteado, porque eu vi grandão, eu criei no digital. Os pequenos, né? Eu até tive a gente fez formação com as escolas agora nesse mês que passou, em setembro, e uma das escolas tem uma coordenadora que ela é coordenadora da escola e mãe de uma aluna de 7 anos. Ela falou, Anderson, a minha filha fez uma prova de América do Sul, os países da América do Sul, e ela terminou assim, rapidinho, e matou tudo, tirou 10 na prova, fazendo essa história do mapa de metodologia ativa. Ajudou muito a ela absorver muito mais rápido o que só a apostila passava para ela. Porque a gente está usando, né, professor, outros estímulos, né, sensoriais do aluno. Né? Não é só o estímulo da leitura, é o estímulo de fazer, de criar, no digital, no não digital, no plugged, no unplugged, e isso ajuda a escola como um todo. Ajuda a escola a ter mais densidade na hora de introduzir conhecimento para a garotada, né? Isso é importantíssimo. Não, e importante você falar dessas metodologias também é a gente não esquecer da realidade de hoje, que é no Ceará, no Brasil todo, que é essa educação inclusiva, né? Então, essas ferramentas, até para o uso dessa educação inclusiva, né? Na realidade de alunos com diagnóstico de TDAH, de TEA, muitas vezes é muito mais fácil a gente conseguir reter a atenção e ter um desenvolvimento, né, cognitivo desses alunos melhor quando eu trago esse tipo de ferramenta. Porque, assim, naturalmente, os nossos alunos que não têm esse diagnóstico, eles já, dependendo do conteúdo, eles já não se interessam, né? E aqui independe muito do professor, porque o conteúdo, muitas vezes, ele tem que ser passado, a gente tem consciência disso, né? A BNCC, ele traz uma dinâmica de conteúdo que tem que ser passada e eu não posso fugir disso. Mas eu também não sou obrigado a engessar esse conteúdo e dizer que esse conteúdo tem que ser passado dessa forma engessada. Eu posso tentar trazer as ferramentas de metodologia ativa para isso. E essa educação inclusiva, ela pede muito isso, porque esse tipo de ferramenta, ela é muito mais atrativa, né? Então, muitas vezes você reter a atenção de um aluno que tem um diagnóstico de TDAH ou TEA é muito mais difícil do que você reter a atenção de um aluno que ele não tem esse diagnóstico. E o uso dessa tecnologia pode ajudar muito nesse processo. Ajuda, eu tenho, por exemplo, a realidade de alguns alunos que têm TEA, que eles não conseguem fazer a montagem da robótica, mas quando eu proponho essa montagem no tablet de forma animada, eles já conseguem fazer essa montagem. Entendeu? Então, assim, é uma educação que ela está sendo inclusiva e muito adaptativa, porque vai muito da realidade e da necessidade de cada aluno. E a gente não pode fugir disso, porque é uma realidade, é algo que nós, enquanto professores, temos que entender, acolher. É difícil, porque demanda mais tempo, demanda mais trabalho, uma delicadeza maior, né? E demanda um planejamento diferenciado. Demanda também um planejamento diferenciado, mas sim, que é extremamente necessário. E eu acho assim que é unânime. O maior benefício, o resultado, é ver aquele planejamento diferenciado que a gente fez dando resultado, né? Sendo efetivamente eficaz, digamos assim. E então, os pais satisfeitos, né? Com certeza. Porque o pai é o termômetro lá em casa, né? E a gente vendo o aluno também se desenvolver, né? Eu tenho uma realidade de alunos que ele não conseguia sentar para poder fazer uma montagem. E depois de a gente aplicar algumas metodologias diferenciadas, uma abordagem um pouquinho diferente, às vezes utilizando música, eu tenho uma realidade hoje de alunos que conseguem fazer a montagem, ficam mais calmos dentro de sala de aula, entendeu? Tem alguns que não evoluíram tanto, mas já evoluíram alguma coisa. Então a gente tem que aquele trabalho de formiguinha mesmo, ir indo comemorando cada conquista, né? Acho que é um trabalho realmente que ele demanda muito tempo, esforço, mas que vale muito a pena. Eu sempre digo aqui que a gente precisa levar muitas vitaminas para os alunos, né? Vitaminar os alunos, vitaminá-los, e eles vão ganhando cada vez mais nutrientes para a vida, né? Para a vida toda. E é bacana o senhor falar dos alunos atípicos, né? Especiais,
A gente tem um depoimento, depois até mando para o senhor, em off, a gente tem um depoimento de um professor de uma escola parceira que o próprio Eric foi lá para perguntar para o professor, né? Falou, professor, porque a gente envia a impressora 3D para a escola parceira, né? Para os alunos trabalharem, tem um módulo específico da impressora 3D. Aí ele perguntou, professor, e a impressora 3D, como é que está sendo com os alunos e tal? Daí ele falou que está sendo bacana e tal, e principalmente para os alunos atípicos, porque os alunos atípicos retêm a intenção, tipo, não só as aulas de gamificação que você falou no tablet, de montagem e desmontagem, como também a própria impressora ali trabalhando e tal, aquilo leva uma curiosidade para o aluno. E isso é muito importante para a gente, porque você está levando conhecimento, né? E a parte da informática, como um todo, da tecnologia, o que me deixa muito feliz também, professor, e eu percebo isso desde quando eu comecei a dar aula lá na faculdade, em escolas de informática e tal, que mesmo o aluno que tem dificuldade na grade curricular com as matérias, quando você introduz a tecnologia, aulas de tecnologia como um todo, tem muitos alunos que têm nota baixa na escola normal e que começam a se diferenciar pela tecnologia. E você consegue resgatar esse aluno por conta da tecnologia, ele começa a gostar de fazer, ele começa a se despontar nessas aulas de tecnologia, e muitas vezes eles não vão bem só na parte de tecnologia, mas como melhoram lá o seu desenvolvimento com a grade curricular, com as matérias, matemática, português, geografia, do dia a dia. E isso é uma bandeira muito feliz que está implícito no nosso trabalho. Esse resgate do aluno de falar, pô, eu gosto de estudar, o conhecimento é legal, o conhecimento é bacana, eu quero ir para a escola, né? E essa é a bandeira que está implícita no nosso trabalho e que me deixa muito contente, porque a gente vê os resultados, né, professor? Pô, a gente teve uma escola agora que levou os kits de robótica para o desfile de 7 de setembro, com os alunos, e voando isso, e os carrinhos de controle remoto lá para a cidade toda ver, os drones, isso e aquilo. Daqui a pouco vai ter drones para ela lá também, porque tem um módulo que vai drones, né? Então a gente fica feliz, a direção falando com a gente, olha, pô, a gente está muito feliz com os trabalhos que vocês estão realizando, os alunos, as famílias, a gente fechou uma praça aqui, conseguiu fazer um evento inédito na cidade com os alunos, amigos de alunos, familiares de alunos vieram participar. E isso para a gente é o resultado, é o que o senhor falou. Nós ficamos felizes quando olhamos aquela dinâmica e falamos, pô, que bacana que tá sendo de proveito positivo para a escola, para as famílias e tudo mais, né, professor? Com certeza. E isso eu defendo muito, sabe? Eu sou defensor da bandeira que a tecnologia ela faz a diferença realmente em sala de aula. E não é a tecnologia para ser implementada como um oba-oba, não. Mas sim como ferramenta de transformação de mesmo. Trabalho. O que você falou aí de aluno que eu vejo aqui demais, aluno que ele não está indo bem, ele não tem interesse, ele passa a se interessar diante da realidade das aulas de make, de robótica, e ele melhora também o desempenho dele. Até porque tem algumas ferramentas, por exemplo, da robótica, do make, que ele passa a utilizar dentro da rotina dele de estudos de outras disciplinas. Nós fazemos isso muito também, isso para costurar. E assim, é um tipo de estratégia de se fazer que eu acho espetacular, porque eu estou trazendo o aluno para perto. Estou trazendo o aluno para que ele use o aluno aquilo gosta. Que chama a atenção dele. Esse que é o grande diferencial da coisa. O segredo da coisa é que o aluno gosta, né? Exatamente. E ele faz. Isso é importante. Com certeza. Bom, professor, nós estamos chegando aqui no nosso tempo, né, do nosso primeiro episódio. É claro que já fica o convite para a gente falar mais sobre as soluções do Dom Quintino para o próximo ano, primeiro semestre a gente fazer mais um, junto do senhor, do colégio. Fico muito feliz de ter tido o senhor hoje aqui com a gente, o Colégio Dom Quintino. Faço votos que a nossa parceria possa realmente emplacar aí e a gente levar muita coisa positiva para vocês de maneira muito tranquila, muito em conjunto mesmo, né? Formar um time aí para que a gente possa cada vez ficar mais forte aí e o Dom Quintino, as soluções e tudo mais. Quero agradecer demais o tempo que o senhor dedicou a nós hoje. Nós ficamos aqui
muito felizes, o senhor precisou remarcar com a gente fez num espaço, né? Então, a gente agradece muito isso. E eu queria deixar o senhor aí as palavras finais aí, para o senhor poder fechar a participação do senhor por hoje. Se o senhor quiser deixar também redes sociais do colégio, Instagram, telefone, e-mail, fique à vontade, pode falar. E aí, depois que o senhor falar, eu encerro aqui para que a gente possa encerrar esse primeiro episódio nosso aí em conjunto. Tranquilo. Primeiro, de antemão, agradecer o convite, né? Eu sou entusiasta da tecnologia, principalmente quando aliada à educação, e defendo e costumo falar muito sobre isso. Eu esqueci de falar naquela parte que eu estava falando da minha parte profissional, que hoje eu faço pedagogia, né? Eu me senti muito convidado a fazer pedagogia também. Não quis fazer como uma segunda graduação, e sim passar pelos 4 anos do curso. Já estou chegando no 7º semestre já. E assim, atrelo muito aos conhecimentos que eu tenho dentro da área da pedagogia, que eu venho, né, adquirindo com o uso de tecnologia em sala de aula, e eu costumo falar muito, então, de tecnologia. E é um prazer enorme para mim, tá? Espero de coração que a gente consiga fechar essa parceria, de trazer novidades para a escola. Quando se envolve tecnologia, eu sou o primeiro a querer ouvir, a querer participar, a querer fazer acontecer, né? E que num próximo episódio já me coloco aqui à disposição, caso a gente consiga fechar aí o calendário direitinho. E se Deus quiser, no próximo episódio a gente já esteja até falando também dos frutos do projeto aqui dentro da escola, né? Então, mais uma vez, sou muito grato pelo convite. A gente tive um problema de saúde com meu filho, a gente teve que remarcar a primeira vez, vocês de prontidão remarcaram. Ave Maria, eu só tenho a agradecer a toda a produção, vocês foram excepcionais, enfim. E é isso. Tá? Em relação ao colégio, quem quiser conhecer um pouquinho da nossa rotina, conhecer um pouquinho da nossa história, ver como é que é os nossos bastidores aqui, é só procurar lá no Instagram, Colégio Dom Quintino, DOM de Maria, Quintino, tudo junto, que vai estar lá no nosso Instagram, lá tem nosso dia a dia lá bem recheado, tem muito vídeo, tem muita coisa. Então, quem quiser conhecer, fica o convite e espero que vocês conheçam. A gente faz a escola assim com muito amor, com muito carinho e dedicação. Não é fácil, a rotina de escola ela é muito puxada, né, pela dinâmica da coisa, como a gente falou aqui já, vai do 8 a 80, questão de segundos, é impressionante, mas é impressionante também como esse ar da escola ele é renovador, né? Já às vezes chega no final do dia cansado mesmo de muita coisa que aqui aconteceu, que foi feita, mas com a sensação de dever cumprido, de que a gente está fazendo a diferença para mim, em uma das principais áreas, né, do nosso país, que é a educação. Acredito que a gente tem que trabalhar para mudar a realidade do nosso país, para melhorar e para ser o meio, né, de mudança de muitas vidas e muitas famílias. A educação, muitas vezes, é a única possibilidade de melhoria de renda social que uma família tem, né? Então, eu me apego muito nisso para sempre tentar dar o meu melhor aqui dentro de sala de aula ou dentro da escola, produzindo da forma que tem que ser produzida, seja na parte administrativa, na parte de implementação de tecnologia, de dando aula propriamente dita, ou de fazendo treinamento com os professores. E é isso, Anderson. Mais uma vez, cara, muito obrigado pelo convite, tá? Eu estou aqui à disposição também. E é isso. Legal, nós agradecemos aqui também, muito obrigado. Eu vejo que a escola, né, professor, ela acaba sendo um agente propagador de fertilidade, né? Tipo quando a gente fala lá, os pólens, as abelhinhas, os pólens, o vento, os pólens, os passarinhos, né? Então, esse agente fértil, né, que transmite fertilidade para a sociedade é a escola. E se a gente tiver um pólen lá de qualidade, um pólen forte e tal, com certeza essa plantinha que vai nascer, mesmo longe do ponto inicial dela, vai ser uma planta forte, vai ser uma planta vigorosa, com saúde e que vai ter todos os caminhos para prosperidade e desenvolvimento. Então, a gente faz aqui desse lado vosso que todos os alunos que passem pelo Dom Quintino, eles tenham esse pólen cada vez mais rico, né? Mais fértil, mais forte, mais nutritivo,
para que ele tenha a semente da vida dele bem enraizada, bem forte, para ele formar uma família, para ele ser um profissional que tenha os seus horizontes cada vez mais ampliados, principalmente nesse começo da vida, que a gente sabe a importância, né, da escola com a criançada, depois adolescentes ali, para depois ir para a universidade. E quando ele vai para a universidade, ele tendo uma cabeça legal, uma cabeça já construtiva e tudo mais, já é mais que meio caminho andado, né? Bom, quero agradecer ao professor. Legal, professor. Quero agradecer ao professor Wallace de estar conosco hoje. Quero agradecer vocês que ficaram conosco até agora. Muito obrigado. Mais um episódio da Protec Code com uma escola hoje parceira, o Dom Quintino, na pessoa do professor Wallace. Que Deus possa abençoar o nosso caminho cada vez mais, que ele possa tornar cada vez mais fértil o caminho de todos nós, e que nós tenhamos esse desenvolvimento dentro do nosso ser cada vez mais. Obrigado, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.